Será que a palavra hoje ministrada nas igrejas tem fortalecido a fé do cristão? Será que a palavra ministrada hoje na igreja tem nos aproximado de Cristo? Tem nos trazido comunhão com o Mestre? Tem edificado a nossa fé ou não? Acompanhe na sua Bíblia sobre o tema de hoje: a desnutrição do crente contemporâneo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 10 ao verso 12. Oremos. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, concede-nos, Pai, discernimento na palavra, sabedoria. Senhor, que Tu possa nos revelar a sã doutrina de Cristo, pura e simples, como o nosso Senhor Jesus. Nos alimentar, nos fortalecer e nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Desde já nós agradecemos. Amém? Graças a Deus. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Sinagoga é a casa de oração do judeu, onde estudavam as Escrituras e onde faziam suas orações. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, ou seja, com fome, com sede da palavra. Examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Bereia é uma cidade da Macedônia. Macedônia é uma província romana ao norte da Grécia. É interessante notar, irmãos, que mesmo sendo Paulo e Silas enviados do Senhor, o povo de Bereia examinava as Escrituras para saber se de fato era como Paulo e Silas falavam, para saber se não estavam sendo enganados, porque a salvação em Cristo é algo muito sério. É tão importante quanto a nossa família, quanto a nossa saúde, quanto o nosso trabalho. Aliás, eu diria que a salvação da nossa alma, da nossa família, ela está no topo, acima de todas as outras coisas, porque o que nós passamos aqui é transitório. Então, para que não corressem o risco de estarem sendo enganados, ludibriados, o povo de Bereia todos os dias examinavam as Escrituras para saber se é verdade o que Paulo e Silas estavam trazendo para eles. Será que nós estamos fazendo isso? Não, mas é o ancião que está pregando, inspirado por Deus. Não, é um pastor renomado, ele é muito conhecido. Muitas pessoas se converteram na pregação dele. Meus irmãos, eu vou citar alguns trechos bíblicos que falam justamente sobre essa questão, a seriedade dessa questão. Livro de Amós, do profeta Amós, capítulo 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Quem está enviando fome?
o próprio Senhor. Não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Haverão dias em que a palavra do Senhor, a verdadeira palavra, não é o que está sendo ministrado em muitas igrejas, na maioria das igrejas, mas a palavra que sustenta o cristão. A palavra que mesmo o cristão diante da fornalha acesa 7 vezes, não negaria o seu Senhor. Então a verdadeira palavra, ela já está escassa, ela já está diminuta nas igrejas. E isso é uma realidade, isso é profético. Livro de Amós, capítulo 8, verso 11. Livro do profeta Oséias, capítulo 3, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E lembrando que a ignorância aprisiona. O que é ignorância? A falta de conhecimento. Mas o conhecimento liberta. Conhecimento das Escrituras. Para não sermos ludibriados por lobos e muito menos por imprudentes, por nécios na palavra. Livro do apóstolo João, capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você quer ter a vida eterna? Você quer alcançar a vida eterna? Então examine as Escrituras. Não seja enganado. Conheça a verdade. A verdade é Cristo. Livro do apóstolo João, capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? O Verbo. O que é o Verbo? A palavra. Quando nós estamos examinando as Escrituras, nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, estamos nos alimentando do Verbo, do próprio Senhor Jesus. Livro de Mateus, capítulo 4, verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o alimento espiritual, a palavra, é tão importante quanto o alimento sólido que você consome todos os dias. Tem que haver um equilíbrio entre os dois. Porque o nosso corpo, ele é alma e também ele é carne. Aquele que nós alimentamos mais se torna mais forte. E nós sabemos que existe uma luta entre ambos, porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Aquele que nós alimentamos mais se torna mais forte. Você tem se alimentado na palavra de Deus? Você tem examinado as Escrituras? Porque seria muita hipocrisia da minha parte dizer que amo a Deus de corpo, alma e espírito, mas eu não busco a comunhão com Ele através da Escritura, através da verdade. Eu não busco. Eu apenas ouço o que o padre fala, o que o pastor, o bispo fala, ou o ancião fala. Cuidado, cuidado. Procure conhecer pessoalmente aquele em que você tem crido. Porque o ser humano, ele só confia naquele que ele conhece. E por que muitas pessoas não creem na provisão divina, não creem no livramento divino? Porque ainda não conhece aquele que tem crido, porque não tem convivido com ele através das Escrituras Sagradas. Efésios 4, verso 13
a 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, coragem, à medida da estatura da plenitude de Deus, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, ou seja, de ensino, por todo, não, só por Cristo, pela artimanha dos homens, olha só, artimanha dos homens, ou seja, pela astúcia dos homens, com que induzem ao erro, levam ao erro, conduzem para o erro. Amados, é muito sério esse tema de hoje. É uma advertência para que nós venhamos a despertar do comodismo espiritual para a verdade em Cristo. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 6 a 9. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. O que Paulo pregava? O que João Batista pregava? O que os apóstolos pregavam, arriscavam suas próprias vidas para levar ao povo? A salvação que eles haviam recebido no Senhor Jesus Cristo, através do arrependimento, do batismo, da regeneração da velha criatura para a nova criatura em Cristo. Exatamente isso que eles pregavam. Arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado até vós o reino de Deus. Amados, e qual a conclusão que nós chegamos diante desse tema, do que foi exposto nas Escrituras, pelas Escrituras? De fato e de verdade, há uma anorexia, uma inanição, uma desnutrição do povo de Deus. Ou melhor, do povo que se considera de Deus hoje nas igrejas. Há uma falência espiritual. Há um espírito dentro das igrejas que conduzem ao erro para que o povo de Deus, eles vivam em função de promessas, para que vivam em função de busca de bênçãos, não mais para buscar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não mais expõem a miserabilidade do pecador, dos pecadores que somos e que carecemos da glória de Deus. Não se confessam mais os pecados a Deus. Não se confessam mais os pecados. Está tudo bem, está tudo certo. Porque a filha do pastor faz isso, o filho do pastor faz isso, porque o irmão da igreja faz isso, porque o coroinha faz isso, está tudo certo, está tudo bem. Vai todo mundo para o céu. Depois tem a segunda chance. Depois tem o purgatório ainda. Anátemas, anátemas. Irmãos, não espere chegar lá no dia do juízo e descobrir que não existe purgatório. Não espere chegar até lá, não. Mas conheça de fato e de verdade o verbo da vida através das Escrituras. Hoje nós temos
os irmãos, as irmãs dentro da igreja que estão frustrados, que estão desanimados, que estão se afastando do corpo de Cristo. Por quê? Porque não conheceram a verdade. Porque têm buscado, aliás, as pregações levam as ovelhas a acreditarem que nós vamos para a igreja para buscar bênção. E a bênção não chega, a promessa nunca chega. O que acontece com o crente? Ele desanima, ele acha que Deus não está olhando para ele, que Deus virou as costas. Como que aquele que mediu os céus a palmos, aquele que na concha de suas mãos mediu os mares, aquele que tudo criou, ele pode esquecer de mim, de você? Aquele que sonda mentes e corações, aquele que esquadrinha nosso pensamento, aquele que simultaneamente sabe o que eu estou pensando nesse momento, assim como mais de 3 bilhões de pessoas no universo está pensando ao mesmo tempo, pode esquecer de você? É um pensamento muito medíocre. Deus, ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas, mas os supostos evangelistas e pregadores estão induzindo ao erro. E hoje o fundamento da maioria das igrejas é buscar bênção, é buscar promessas, não mais buscar em Cristo a salvação. Não mais a palavra colocar o pecador no lugar que ele realmente deve estar, aos pés de Cristo. E quando a pessoa não alcança a promessa, passa um tempo, passa 2 tempos, passa 3 tempos, não alcança a bênção, ela sai da igreja, ela fica frustrada, porque ela foi ensinada a buscar bênção, buscar promessa. E isso causa um colapso mental no crente. Porque ele está desnutrido, ele está fraco espiritualmente. Porque se colocar esse crente contemporâneo, o crente que ouve o evangelho de hoje, diante de uma fornalha acesa 7 vezes mais, diante da cova dos leões, num coliseu para ser mastigado por leões famintos, ele vai negar Jesus. Ele não vai suportar. Não vai suportar. Então, é disso que estamos falando. Qual a qualidade da sua fé? Qual a qualidade da minha fé? Eu só posso ter uma fé de qualidade se eu me alimentar na verdade. Não adianta, por exemplo, o marido falar que ama a esposa, mas ele está traindo a esposa. Ele mente para a esposa, ele está adulterando, está se prostituindo com outra. Ou seja, na prática, o que a pessoa fala não condiz com o que ela faz. Semelhantemente, a esposa para com o marido chega do trabalho cansado, ele quer receber um abraço, um beijo, mas aí a esposa está lá deitada no sofá mexendo no WhatsApp, mexendo no Facebook, não está nem aí com nada, mas fala que ama o marido. Ou seja, é dissimulação, é hipocrisia, não condiz com aquilo que fala, não condiz com aquilo que faz, é incoerente, é incongruente. Amados, não podemos nos deixar levar pelo espírito do engano que tem sido plantado nas igrejas. Então, o que eu devo fazer? O que você deve fazer? Se alimente na verdade. Com a direção do Espírito Santo, ore ao Espírito Santo de Deus para que te revele a verdade. Não busque igrejas que ficam fazendo promessas, ladainhas, bajulação, não, mas uma igreja bíblica que te leve ao arrependimento, que mostre o quão pecador nós somos diante daquele a quem temos que prestar conta um dia. Essa é a conclusão do tema de hoje. Se alimente na verdade. O Senhor Jesus Cristo é a verdade. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja na tua casa, sobre os teus familiares, sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus.